Nasceu em Azeitão em 1996, numa família muito ligada à história recente do país. Os dois avós eram capitães de Abril, foram vizinhos a vida inteira e marcaram muito a forma como cresceu. Aos 12 anos, entra pela primeira vez numa casa de fados para ouvir a namora e acaba inesperadamente a cantar. É também aí que conhece Jorge Fernando, Raquel Tavares e Celeste Rodrigues, referências fundamentais no seu percurso. Aos 13 anos começa a escrever as próprias letras, depois de ouvir muitas vezes que os fados tradicionais eram adultos demais para a sua idade. Mais tarde estuda gestão na Universidade Nova de Lisboa, passa por concursos de rap em Setúbal e aos 16 anos estreia-se na Mesa de Frades, onde se torna fadista residente. Pelo caminho, lança discos como Namoro, Agora e Para Dançar e Para Chorar. Em 2026 apresenta Será que lhe descobres a poesia? Um álbum inspirado nas obras de Alfredo Luz e com a participação de António Zambujo, Mimi Frois ou Luísa Sobral. Terezinha Landeiro é a convidada do Carlos Bastos no Música PT. Cá está ela, ao vivo e a cores, Terezinha Landeiro. Olá, bem-vinda, já tinha saudades. É verdade. 2 aninhos. Só nos vemos de tempo a tempo, quando sai um disco, é mais Tens de trabalhar mais. Tenho que fazer mais, não é? Em vez de 2 em 2, fazer de ano, um sai um ano. disco Exato. novo e pronto, e vens cá. Claro que sim. É a solução mais Exatamente, rápida. é verdade. Olha, mas foi giro, porque isto há algum tempo. E eu estava a preparar a nossa conversa e vi uma entrevista tua e achei graça. Há concorrência. Há concorrência. Em que falavas dos teus avós, que eram capitães de Abril, os dois, Sim. vizinhos, enfim, infelizmente também desapareceram os dois no mesmo ano. É. Ou se calhar felizmente, porque é daquelas amizades que Se calhar levaram só para o outro funcionavam lado. assim, não é? Se tivessem os dois cá, não sei. Continuam a fazer o Euromilhões no céu. Que memórias é que tu tens, se calhar, deles, ou que valores é que se calhar achas que eles deixaram, sem tu perceberes? Deixaram-me muitas coisas. O pai do meu pai ensinou-me a cantar. Portanto, se eu aqui Já estou não era hoje pouco. a conversar contigo foi graças ao meu avô, que me ensinou a cantar. O pai da minha mãe, eu passava muito tempo com ele e era uma pessoa com valores muito firmes, muito rigoroso, mas ao mesmo tempo muito generoso. E de alguma maneira eu acho que isso me passou, ou seja, este cuidado com o outro, com os amigos, o preservar os amigos. Quer dizer, isso ambos tinham, não é? Esta coisa de ter amigos que começaram na Força Aérea e foram até ao dia em que morreram, não é? Até ao fim. Portanto, são exemplos muito bons. A amizade que dura para sempre, a lealdade, serem resilientes e a educação que tinham os dois, a forma educada como tratavam as pessoas e ver como as pessoas falavam deles também, não é? Era inspirador ver como os amigos e as pessoas que os rodeavam gostavam deles. E então, fizeram acho que parte da tua construção, porque sim, nós somos também sem aquilo. dúvida, sem dúvida. Temos as nossas raízes, tu disseste na nossa última conversa que eras uma miúda muito calma, que praticamente não davas trabalho nenhum. Coitado, devia ser o Guilherme, que é o teu irmão, não é? Sim, devia sim. ser ele, devia sobrar para ele. Sobrava mais para Pois ele, claro, já coitadinho. sabia, eu sei como é que é. Que é mais velho, isto sobra Claro. sempre aos mais velhos. Mas havia alguma coisa em que tu fosses assim mesmo muito teimosa, não? Teimosa eu sou. Sou muito teimosa, sempre não fui. perdeste? Isso nunca perdi. Quem sofria até mais com isso até era o meu pai. O meu pai estudava comigo. Quando eu tinha que estudar para os testes, estudava comigo matemática, físico-química. E quando eu embicava que era assim de uma determinada forma e ele me começava a explicar que não era, que ele dava raia sempre. Tanto que o meu pai era genial a matemática e físico-química e etc. O meu pai é genial, eu acho que o meu pai é muito genial. A vários níveis. A vários níveis, mas ele era muito genial a matemática e físico-química e história e tudo. E eu estudava muito com ele. Mas a dada altura eu tive que ir para uma explicadora de matemática, porque eu precisava ter 19 e estava com 17. E desistimos dos estudos entre pai e filha porque achámos que podia ali acabar uma relação de pai e filha. Não estava a passar, a mensagem não passava. Era muito difícil, porque o meu pai queria que eu fosse muito rápida a raciocinar. Eu às vezes não era tão rápida como ele gostava que eu fosse. E eu refilava quando ele me queria explicar as coisas porque eu queria aprender sozinha. Bem, aquilo dava sempre conversa. Portanto, eu era muito teimosa, continuo a ser, mas acho que é uma teimosia boa que me faz andar para a frente, que me faz querer chegar lá. E se me disserem assim, não és capaz, eu vou mostrar que sou capaz. Em tudo. Sim. Na música, Sim. na cozinha, nas artes, Tudo. em tudo o que te Tudo o que eu apetecer. puder. Já falámos disto, a tua mãe levou-te aos 12 anos à Casa de Linhares, não foi? Para ouvir a namora, tu vais lá como fã, pronto, acabas a cantar depois em público, nessa Isso. mesma noite. Tu achas que hoje consegues perceber um bocadinho a improbabilidade desta história ou não? Consigo perceber que é um bocadinho inusitada e que não faz muito sentido
uma criança de 11 anos apaixonar-se por fado, não é? É um bocadinho estranho, principalmente se não tem um pai ou uma mãe ou uma avó ou um avô que cantasse ou que tocasse. Não há uma raiz na minha casa, não há uma raiz de fado, portanto é estranho, porque é que com 11 anos eu acho que o fado é tão apelativo. E depois, ainda por cima, levarem-me a uma casa de fados quando eu faço 12 anos e eu gostar de ir a uma casa de fados também é inusitado, portanto percebo que a história é estranha, mas Estava escrito. Mas estava, tinha que ser assim, acho que tinha que ser assim de alguma maneira. Ainda por cima apareceu o pessoal que não tem importância nenhuma, apareceu o Jorge Fernando, não foi? A Raquel Tavares, a Celeste Rodrigues, enfim. Tudo pessoas... Foi um batismo simpático. Não, eu nessa noite tive zero consciência da noite que eu vivi. Sim. Percebi que foi importante para mim. Sentiste que tinhas entrado num mundo diferente. Sim, sinto que me identifiquei. De repente senti aquela sensação de pertença, de sentir que se pertence a um determinado lugar, mas não percebi a dimensão das pessoas que ali estavam naquela noite, só mais tarde, quando entrei nos meandros do fado e estudei um bocadinho a coisa. Começa a cair uma ficha atrás é que eu comecei a perceber, uau, naquela noite estava fulano tal e fulano tal e fulano tal. Uau, foi incrível. Há uma coisa curiosa que muita gente dizia-te, e com razão, que certas letras do fado não eram apropriadas para a tua idade. Claro. Obviamente, tu começaste depois a escrever muito cedo, começaste a escrever aos 13 anos, foste quase obrigado, não é? A encontrar a tua voz, a ter que encontrar material quase partido de coisas que te dissessem respeito à tua vida. Sim, fui forçada pela minha idade a procurar letras que eu entendesse e que fizessem sentido para mim. E daí a escrita surgir, não é? Porque tinha sempre aquela defesa de se eu escrevi, então eu entendo. Não quer dizer que isso seja totalmente verdade. Eu agora, aos 30 anos, começo a pensar que se calhar foi uma estratégia que eu arranjei, mas que se calhar também não é totalmente sincera, porque também podia ser meio um papagaiozinho, não é? Tanto que ouvia, que podia escrever coisas que se calhar também não entendia assim tão bem. E a letra também fica depois para o discernimento de cada um, não é? Cada um interpreta à sua maneira. Exatamente, mas foi a defesa que eu arranjei para poder cantar determinadas coisas escritas por mim, e determinados assuntos escritos por mim, e dizer, não, eu entendo porque fui eu que escrevi. Mas é difícil uma criança... Mas transformou-se numa coisa boa. Sim, super. Aliás, eu acho que não existe sem escrever, na verdade. Mas é difícil uma criança encontrar letras no fado. Sim. Números, se calhar, é mais fácil. Tu estudaste gestão. Sim. Mas nunca houve... Estudaste, mas nunca houve aquele momento em que tu te imaginaste em gestão e fora da música. Não. Até porque não era o meu curso de sonho. O meu curso de sonho era medicina, que não entrei. Depois... 17? Foi tal 17 a matemática? Foi. Depois tive em engenharia biológica, que também não foi um sonho. Depois estive em Ciências da Saúde, que também não foi um sonho, e pensei, bolas, mas está difícil. Até que cheguei a gestão e tirei o curso, e gostei muito do curso, aprendi muito, mas depois sim, não estás a exercer aquilo. Se calhar nem a cantar rap. Cantar rap? Agora. Porque chegaste a ir a concursos quando eras mais novinha. Quando era miúda. Que tem uma grande componente também de português, não é? Tem. E esse meu amigo com quem eu participei nesse concurso, foi uma canção que fizemos em conjunto, era o meu amigo que sabia mais palavras e mais significados de palavras, porque ele podia saber as palavras, mas não sabia o que é que elas queriam. Era o André? Sim, André Muniz. E ele podia saber as palavras, mas não saber o que é que elas queriam dizer, mas ele sabia, porque ele passava o dia a ler dicionários, que acho isto uma coisa maravilhosa. E então foi assim o primeiro contacto que eu tive com alguém tão dedicado à palavra. Se toda a gente do hip-hop passasse o dia a ler dicionários, tínhamos letras muito mais incríveis. Ele é muito incrível. Mas eu acho que o hip-hop tem letras incríveis. Não, eu também acho que quando é bem feito, tem de facto. É como todas as artes. Sim, quando é bem feito, quando é bom, é bom. É bom, ponto. E tem letras muito apropriadas e muito certeiras. Sim. Gosto muito de grafite também quando é bem feito. Quando são só uns risquinhos só para estragar a parede, já não gosto nada. Já não acho piada nenhuma. Está cá a Terezinha Landeiro. Não é rap que vai ouvir hoje. Não é. Tem um disco novo. Não Partas Hoje foi escrito pela Mimi Freud e se calhar essa que vamos ouvir agora para começar. Sim, acho ótimo. Então, primeiro single deste disco. Não partas hoje, parte amanhã e sai para sempre em pés de lã, para que eu acorde já sem te ter, mas parte antes de amanhecer.
peças para eu fingir que não te esgueiras quando eu dormir. Não deixes nada para devolver. Já é difícil que baste esquecer. Não partas hoje, parte amanhã. Não vale nada recomeçar na madrugada que traz o fim. Sais pela entrada, melhor assim. Partas hoje, parte amanhã. Não vale nada recomeçar na madrugada que traz o fim. Sais pela entrada, melhor assim. A Terezinha Landeira é a minha convidada hoje aqui no Música PT. Será que lhe descobres a poesia? É a pergunta que fica no ar, já falamos disso aqui a pouco. É o novo disco. Tu entraste muito nova na mesa de frades, acabaste de ficar ligada à casa também. O que é que se calhar uma casa de fados ensina que não há mais palco nenhum que ensine? Ensina tudo. Ensina... Primeiro cruzamos-nos com muitos artistas, com muitos fadistas e com muitos músicos, que serão os nossos professores, que serão com quem nós vamos tirar dúvidas e aprender, ouvir, quer seja a cantar e a tocar, quer seja a conversar. Aprende-se muito. No outro dia fiz uma noitada de fados que foi só a conversar, e foi das noites mais fadistas que eu tive nos últimos tempos, porque conversar também se aprende muito. Portanto, as casas de fado ensinam-nos não só a cantar e a tocar, mas também o que é o fado, como é que se vive o fado, como é que nasceu, como é que não nasceu. Essa história de como é que nasceu, eu confesso que eu não perco muito tempo a andar para trás na história e a perceber de onde é que veio, porque há muitas teorias diferentes e eu não entro por aí, mas saber como é que se faz, a mim interessa muito. No fundo, tentar entender os artesãos do fado. A escrita, porque é que se escreve assim, como é que se escreve, o que é que são os fados tradicionais, como é que eles surgem, porque é que surgem, porque é que são tradicionais. Tu puxas sempre muito esse lado do tradicional. Aliás, na última conversa que tivemos, disseste assim uma coisa interessante, que não és contra misturas, mas gostas que se perceba quando uma coisa é fado tradicional e quando outra é uma viagem musical. musicais, enfim, exato. Achas que há medo de usar essa palavra, o tradicional? Não devia haver. Aliás, até há quem diga nos fados, nós o que chamamos o fado tradicional são fados que não têm refrão e cuja melodia se repete constantemente, ou seja, no fundo é como se a música só tivesse uma parte A, porque a melodia é sempre igual. Qual é a magia disto? Nós podemos lá pôr a letra que nós quisermos e estilar, ou seja, arranjar o nosso próprio estilo dentro daquela melodia. O mesmo fadista, dois fadistas diferentes podem cantar o mesmo fado com letras diferentes, a mesma melodia com letras diferentes. E há quem diga que isto não se chama fado tradicional, mas sim fado. Nós fadistas é que ao longo dos anos fomos passando a chamar aquilo fado tradicional para distinguir dos fados canção, que são os que têm refrão. Sim. Por isso, eu acho estranho. E que são aqueles que também foram mais nas rádios e sim, e há uma diferença entre fado tradicional e fado conhecido. As pessoas às vezes confundem fado tradicional com um fado que é muito conhecido. São coisas diferentes. Até pode ser muito conhecido e ser tradicional, mas não é obrigatório, não é uma condição. E acho que não há necessidade de ter medo da palavra tradição, de ser tradicional. Acho que é uma coisa boa, não tem que cheirar a velho. Tradição é só uma questão de linguagem, de preservação de linguagem, de essência.
e não uma coisa que nos prenda no tempo ou que nos ponha 80 anos para trás. Não acho que seja por aí. Acho que é mais uma questão de defender linguagem e identidade. Se bem que hoje estamos numa altura em que as pessoas têm muito pouca atenção. O fado exige atenção. Exige tempo, exige silêncio. E as pessoas hoje têm menos tempo e menos paciência, se calhar, para ouvir. Achas que se perdeu um bocadinho ou não? Eu noto que eu própria tenho menos capacidade de atenção. Eu acho que graças às redes sociais e não só, e aos jogos, enfim, tudo e às coisas, como que... as coisas estão a acontecer, corre tudo mais depressa e nós temos uma capacidade de atenção muito mais curta. E no fado realmente requer silêncio, requer que as pessoas parem, ouçam a letra, ouçam a música. Não é tanto uma música para estar a ouvir e a dançar, é uma coisa que requer alguma atenção. Por isso é que eu digo sempre que o fado não tem que agradar a toda a gente, nem vai agradar a toda a gente, porque nem toda a gente tem a disposição ou a vontade de parar a vida para prestar atenção àquela música. E está tudo bem. E se calhar não tem que ser para todos os dias, não é? E não tem que ser. Eu não e há um dia que me apetece ouvir fado e amanhã não. Cozida à portuguesa todos os dias. Se calhar não me apetece. Tal e qual. Apetece-me ao domingo. Tal e qual. E o facto de ser uma coisa tão intensa e tão pessoal e que nos fala diretamente ao coração, ou não, às vezes também são só histórias do cotidiano e são mais leves e está tudo bem. Tu continuas a cantar para os turistas, mas também defendes que o espetáculo não deve ser só adaptado só porque há estrangeiros na sala. O que é que os turistas entendem no fado, mesmo sem perceberem nada da nossa língua ou percebendo muito pouquinho? Eu acho que eles entendem tudo e não entendem nada. Ou seja, entendem... O sentimento percebem. É isso, e isso é suficiente. Depois vêm ter connosco e dizem: não entendi uma palavra, mas entendi perfeitamente o que é que isto quer dizer ou onde é que isto quer chegar. E eu isto também não sei explicar porque é que acontece, mas as pessoas emocionam-se sem perceber do que é que nós estamos a falar. Portanto, alguma coisa de especial o fado há de ter para chegar a pessoas que não entendem português. Portanto, é especial. Se bem que tu és muito aberto a outras influências, não é? Música popular brasileira, samba, flamenco, por aí fora. Qual é que foi a música, a artista fora do fado que se calhar que mais mexeu contigo? És capaz de dizer? Eu tenho uma ligação emocional muito forte com a música brasileira. Eu adoro MPB. Porque também cresci a ouvir. Os meus pais ouviam muito em casa. Chico Buarque, Caetano Veloso, portanto, Maria Bethânia, eu cresci a ouvir estes artistas em casa. Por isso tenho uma ligação... E têm letras péssimas, não é? Fogo, eles são impressionantes. Eles conseguem falar sobre tudo. Literalmente tudo. Ou às vezes com uma graça, outras vezes com uma profundidade, outras vezes conseguem ser super versáteis nas temáticas, nas abordagens, e isso é extremamente inspirador para quem compõe e para quem canta também, mas para quem compõe é extremamente inspirador. Claro que depois aqui ao nosso lado o flamenco é um expoente máximo da emoção e das entranhas e que também casa muito bem com o fado e com a nossa fatalidade e com a nossa tristeza. Portanto, eu acho que é fácil nós ligarmos com os estilos tradicionais de cada lugar, porque dizem muito sobre as pessoas e sobre os lugares onde nós vamos. Eu estou a pensar na Terezinha Landeira, alguém a dizer-lhe: isso não dá para escrever uma música sobre isso. Não dá. Tenho aqui o Chico, tenho aqui a Betânia. Dá sempre. Não dá. Há sempre alguém que nos mostra que qualquer palavra se encaixa numa música. Sempre. E ainda hoje a música é um prazer. É uma coisa que, Sim. Quando estamos muito dentro do meio, é natural que às vezes há mais cansaço. Sim. Às vezes não me apetece ouvir música. Estou cansada, não me apetece ouvir música. Vou no carro em silêncio. Ouvir podcast. Um podcast, pois, também acontece muito. Mas depois há momentos em que eu preciso muito ouvir música e vou ver um concerto. Ainda agora fui ver um concerto da Cristina Branco na Voz do Operário, com a participação do coro de meninos da Voz do Operário. E terminei o concerto, fui com o meu marido, eu olhei para ele e disse: realmente, quando um concerto nos enche as medidas, nós vimos tão contentes, tão satisfeitos. Eu adorei o concerto. Foi um concerto sobre as canções do Zeca Afonso. E sabe tão bem. E quando é bom e quando nos preenche, parece que ganhamos energia, ganhamos bateria para o resto da semana ou para o resto do mês. É muito bom, sabe muito bem, eu gosto muito. Já vamos falar do teu trabalho novo, só tenho aqui uma pergunta para ti antes de ouvirmos mais música. Tu em 2022 criaste o Alguidade de Palavras no Instagram, tu improvisavas textos em cima de um fado. Ainda tens esse lado mais repentista ativo ou não? Mais ou menos. É? Tenho feito menos coisas desse género e sinto que também estou
estou uma compositora um bocadinho mais preparado ponderada. aqui com 2 ou 3 palavras já para tu criares um fado e Não, afinal não. e é assim, vamos ver. Isso que eu faço também não é de repente, as pessoas deram as palavras, eu tive um bocadinho de tempo a pensar. Era uma ratoeira. Mas cruzei-me com muitos fadistas que eram geniais no repentismo, de repente darem-lhes uma palavra e eles, ou imagina uma desgarrada. Sim, é e brutal. fazerem logo uma resposta. Há gente que é brutal. Bem, temos as desgarradas do rap também, que há sim, aqui tínhamos falado nisso. exatamente, depois no folclore também há muito Também. isto, e no fado era constante este acontecimento. E é muito giro. E é muito giro. A Terezinha Landeiro está cá hoje. Cá vai a marcha, mais o meu par. Se eu não trouxesse quem havia de aturar, não digas sim, não digas não. Negócios de amor são sempre o que são. Já não há praça dos bailaricos, tronos de luz num altar de manjericos, mas é na praça que foi da figueira. A gente cá vai, quer queira ou não queira. Oh, noite de Santo António, ó Lisboa de encantar, de alcachofras a florir, de foguetes a estourar, enquanto os bairros cantarem, enquanto houver arraiais, enquanto houver Santo António, Lisboa não morre mais. Lisboa é sempre namoradeira, tantos derriços que até já fazem fileira. Não digas sim, não digas não. Amar é destino, cantar é condão. Uma cantiga, uma aguarela, um cravo aberto debruçado na janela. Lisboa linda do meu bairro antigo, dá-me o teu bracinho, vem bailar comigo. Oh, noite de Santo António, lá Lisboa de encantar, de alcachofras a florir, de foguetes a estourar, enquanto os bairros cantarem, enquanto houver arraiais, enquanto houver Santo António, Lisboa não morre mais. Enquanto os bairros cantarem, enquanto houver arraiais, enquanto houver Santo António, Lisboa não morre mais. E agora, Terezinha Landeiro, sem pensares 2 vezes, qual é que foi a primeira música que escreveste? Foi um fado que se chama O Mal Me Quer e contava a história de um namoro que eu tive naquela altura e que terminou e eu fiquei muito triste. Muito triste. Achei que ia morrer, achei que nunca mais ia ter um namorado na vida e escrevi aquela letra. E o primeiro concerto a que foste? Boa pergunta. Devia ser muito pequenina e ia ter sido um concerto de música clássica, porque tinha uma prima direita, a minha prima era arpista, portanto fui vê-la várias vezes em recitais de harpa, óperas infantis, bailados com orquestra ao vivo. Foi talvez assim os primeiros contactos que eu tive com a música. Se não foi um, foi outro. Sim, mas foi há por ter aí. sido uma A coisa temática há de ser destas. essa. Quem é que foi a primeira pessoa que ouviu uma música tua? Os meus pais e... Quer dizer, minha, ou eu cantar. Tu a cantar, pode ser. Pronto, então foi a minha escola inteira, porque eu tinha pai aí 2 ou 3 anos quando cantei o Pinheirinho. Os meus amigos não cantavam na minha Ok, turma. então pronto. E tua, escrita? Escrita, foram os meus pais. Sim, antes de cantar alguma coisa para alguém, era sempre as primeiras pessoas a quem eu mostrava as minhas coisas eram os meus pais. Os teus pais tinham muita música, mas qual é que foi o primeiro disco que tu compraste com o teu dinheiro? O primeiro disco que eu comprei com o meu dinheiro... Ai, que boa pergunta! Não sei, mas há de ter sido um disco de fado. Boa pergunta. Há de ter sido para um disco da Raquel Tavares, creio eu, que é a minha madrinha de fado, e foi assim das minhas primeiras descobertas a seguir à Namora, e foi talvez um disco dela. Um beijinho para a Raquel. Um grande beijinho. Quando eras mais pequenina, qual é que era o teu cantor preferido? Tinhas algum póster no quarto ou não?
Não, nunca tive assim bandas favoritas, mas cantava as músicas do Festival da Canção e cantava especialmente as coisas da Simone de Oliveira. Era assim a artista que eu mais cantava. Mas depois também tive, sei lá, que ouvia aquelas bandas que saíam nos Naus e a Beyoncé e a Rihanna e essas coisas todas. Que música é que gostavas de ter sido tu a escrever? Escolhe uma, todas, do mundo. Oh, meu Deus! Qualquer coisa que o Chico Buarque tenha feito, eu gostava de dizer que era meu. Podia dizer, olha, fui eu que fiz isto. E agora das tuas, qual é que foi aquela que deu mais dores de cabeça a escrever? Se calhar está neste álbum. Ai, por acaso não. Foi uma coisa que eu fiz para uma amiga minha, que escrevi para uma amiga minha. Ela deu-me uma guitarrada para eu escrever a letra para essa guitarrada e foi dificílimo. Foi o processo mais difícil que eu tive. Não pela temática, mas pela construção musical. Um artista português que toda a gente devia conhecer. Que não conheça? Não, pode conhecer, pode estar vivo, pode já não estar cá. Um artista português que toda a gente devia conhecer. Então eu vou dizer a minha querida Celeste Rodrigues, que eu acho que se não conhece, quase toda a gente deve conhecer e quem não conhece está muito mal, devia saber. Faz favor de conhecer. A música mais recente que andas a ouvir aí no telemóvel, em loop, o que é? Em loop? O que é que eu tenho andado a ouvir em loop? Posso pesquisar? Podes. Só para ser mais verdadeiro. Por acaso, vou dizer uma artista que eu adoro, que é a Yolanda, que lançou música nova e eu andei muito viciada nas músicas dela. E, para finalizar, a tua música que mais te orgulha? A minha música que mais me orgulha? Tcharam! Vou dizer uma, não sei se é a que mais me orgulha, mas é uma das que eu mais gosto, que é a Lei da Recompensa, que eu gravei com o Salvador Sobral. Também é ela sobre um quadro do Alfredo Luz, que se chama Recompensa. E quando acabei a letra pensei, olha, aqui está uma bela descrição do que eu acho que é ser generoso. Terezinha Landeiro, sem pensar duas vezes. Obrigada. Renascença. Renascença. Sempre, nunca igual. E agora ao vivo na Renascença, a Terezinha Landeiro, na guitarra portuguesa o Sebastião Pereira. Ai, as almas. Ai, as almas de onde são? Ninguém sabe o seu lugar. De onde vêm, por onde vão, são talvez do coração, pairam leves pelo ar. De onde vêm, por onde vão, são talvez do coração, pairam leves pelo ar. Vão chegando com leveza ao vazio de cada um, trazem nelas a beleza de ser casa da tristeza e não ser lugar nenhum. Trazem nelas a beleza de ser casa da tristeza e não ser lugar nenhum. Guardam dores de quem as sente e a saudade que se tem. Cada alma é tão diferente, tantas almas, tanta gente, são de todos e ninguém. Cada alma é tão diferente, tantas almas, tanta gente, são de todos e ninguém. Ai, as almas para onde vão quando tudo se acabar? Vão para lá da imensidão, vão atrás da solidão.
Hoje está cá a Terezinha Landeiro, a Terezinha que começou a escrever porque sentia que as palavras tradicionais não eram bem para a idade dela. Tu hoje sentes que escreves mais para ti ou mais para as outras pessoas também se reconhecerem nas canções? Não sei, essa parte eu não sei. Escreves. Sei que antes escrevia mais sobre mim. Agora escrevo mais sobre o que me rodeia. Isso foi uma coisa que mudou um bocadinho. Não quer dizer que depois não volte. Claro que é assim, escrever sobre o que me rodeia também é escrever sobre mim, porque no fundo é a minha visão sobre o que me rodeia. Mas é um bocadinho menos autocentrado, talvez. Mas continuo, mas acho que escrevo mais para mim do que para os outros. E se os outros gostarem, tudo exatamente. bem. Depois cá fora. Acho que é isso. O teu novo disco chama-se Será que lhe descobres a poesia? E esta pergunta é feita para quem? É ao público? É ao amor? É ao mundo? Isto é uma pergunta para quem? Eu acho que é uma pergunta para toda a gente e para várias circunstâncias. O mais direto é, será que lhe descobres, e que é o que retrata a canção que tem este título, que é uma história de amor. No fundo é, se eu mostrar o meu coração, será que tu lhe queres descobrir a poesia? Será que queres entrar nele, descobrir as coisas boas, as coisas más, etc. Mas na verdade eu também acredito que à nossa volta as coisas têm muita poesia. Tudo tem poesia, tudo. As relações têm poesia, as paisagens têm poesia, os quadros têm poesia. No fundo é quase desafiar as pessoas a descobrirem a beleza e a poesia das coisas. Porque eu acredito que existe em tudo. Tudo tem um bocadinho de poesia. Gosto de pensar assim também. Tens aqui nomes muito diferentes do disco, não é? O António Zamujo, o Marcelo Camelo, a Mimi Frois, a Luísa Sobral. O que é que tu procuraste nestas pessoas? O facto de todas as canções deste disco serem baseadas em quadros do Alfredo Luz faz com que as temáticas sejam todas muito diferentes e traga esta mistura de temáticas e de cores e de quadros e de imagens. Tudo muito misturado e muito diferente. E eu pensei que também tinha que trazer uma sonoridade que acompanhasse esta mistura e esta diversidade que existe em termos de temática, etc. Então pensei que faria sentido pedir letras a compositores, melodias, a compositores, também eles muito diferentes entre eles. E então acho que se conseguiu uma diversidade musical. Porque é um presente, tu não sabes. Só depois de abrir o presente é que sabes o que é que eles te enviaram. Nunca sabe. Eu espero ou penso que vai acontecer uma coisa dentro daquela linguagem, mas depois pode sair uma coisa completamente diferente. Aliás, a Luísa Sobral, o que eu canto a Luísa é uma coisa muito diferente do que ela costuma fazer. Daquilo que é o tradicional da Luísa Sobral. Fazer. Portanto, mas ou seja, trazer pessoas diferentes faz com que musicalmente também haja esta diversidade e esta mescla. E o que é que a pintura está que a música não está? Porque é que tu ligaste aqui tanto ao Alfredo Luz? Deu-me a inspiração que às vezes me faltava. O Alfredo Luz fez-me escrever em momentos em que às vezes não tinha assim nada para dizer ou me sentia mais seca, como eu costumo dizer, de criatividade e de ideias. O Alfredo, com os quadros dele, fez-me ver novas histórias, fez-me pensar sobre novos assuntos, Claro que as escolhas também não são inocentes, não é? Se eu escolho determinados quadros é porque eles também me dizem alguma coisa a mim e me fazem sonhar com determinada coisa. E por isso vão buscar algo aqui dentro que eu não estava a encontrar ou não estava a ver. Mas ajudaram-me a encaminhar a minha escrita e a minha composição. E há uma ideia que está sempre muito presente em ti, que é aquela ideia de preservar o fado sem o fechar ao mundo. Mas tu achas que o teu papel hoje também passa um bocadinho por traduzir o fado para as novas gerações? Comunicá-lo, talvez. Sim, comunicá-lo. Que parece uma palavra melhor. Comunicá-lo. Através de letras novas, através de novos fados tradicionais, de novas temáticas, atualizar um bocadinho o vocabulário, porque há palavras que caíram em desuso e que ainda se cantam nos fados, mas a minha geração e eu própria às vezes não sei muito bem o que querem dizer, porque nunca me debrucei sobre elas. Sim, eu uma altura que peguei, que é no timpanas, sim. E eu fui tentar, e há expressões que de tem facto, muitas expressões que nós não sabemos. Tu já não fazes ideia o que é. Umas que ainda chegas lá e outras são não. meio private jokes que havia naquela altura, certo. que eu também não sei muito bem localizar, ou personagens que eram muito relevantes naquela altura. Por isso, através das letras novas que eu escrevo e que decido cantar, tento torná-las um bocadinho mais atuais para que comecem a fazer sentido para a minha geração. Estás nos 30, não é? Sim. Não digas começar. Não estava preparada ainda. Estava tão bem nos 20 ainda. 4 discos, Casas de Fado, Festival da Canção, concertos internacionais.
Ainda há alguma coisa que te assuste no palco ou não? Não. Eu gosto mesmo muito de estar em palco. E este ano ano passado, fiz o CCB. Já tinha cantado no CCB, mas não tinha feito sozinha, o grande auditório. E pensei, quando pisasse, que ia entrar em pânico, ou que ia ser aquela coisa de tirar o fogo, porque era uma sala que eu queria muito fazer. É uma das minhas salas favoritas de Lisboa. Mas foi estranhamente familiar. Foi uma sensação estranhamente familiar. Também porque, felizmente, já tive a sorte de pisar salas grandes também, e até lá fora. E então vai-se tornando tudo mais natural. Sempre. Aquelas pequenas borboletas, normal, aquela pequena ansiedade, isso nunca desaparece. Vai existir não é? sempre, sempre. Isso é o respeito que nós temos por aquilo que vamos fazer e pelas pessoas que estão lá. Nós não queremos defraudar o público. Queremos que o público saia dali feliz e com a melhor sensação possível do nosso concerto. E não é normal que esse nervosismo exista. Mas às tantas vai-se tornando uma coisa cada vez mais familiar e cada vez mais natural. E é tão bom, porque é sinal que é uma coisa que acontece com regularidade, que estamos no sítio certo, que era para estarmos. E então essas borboletas são boas. Porque, no fundo, quer dizer, vais lançando os álbuns, mas depois o complemento a isso é apresentá-lo ao vivo. E é isso que nós queremos fazer, na verdade. Poder partilhá-lo cada vez mais, fazer com que as músicas deixem de ser nossas e passem a ser dos outros. E esse é o nosso grande objetivo. Terezinha Landeiro, com este álbum novo para descobrir, porque está tudo no título. Será que lhe descobres a poesia? Tivemos aqui um álbum 2 em 2 anos, estávamos a brincar um bocadinho antes do início desta conversa, que só faltou aqui 2022, que foi o ano da pandemia, enfim, já foi o terminar, mas percebe-se porque é que não apareceu. Sim. Mas é esta a cadência, mais ou menos. Mais ou menos isto. Mais ou menos 2 em 2 anos. 2, 3, a coisa vai ser. Até agora bate sempre certo. Sim. Obrigado por teres vindo. Obrigada, gostei tudo meu, obrigada. Lisboa és canoa de um só rio, se o Tejo corre por ti. Lisboa és gaivota que partiu, sonhou e voltou aqui. Lisboa és varina tão bairrista, de chaile franjado a mar. És seu pregão, graça, sedução, chinelinha a dar a dar. Cá vai Lisboa marcha assim, oi, oi, com alegria e a alma de quem é. É uma voz com guitarra a acompanhar, sempre foi assim será, o seu fado é amar. Cá vai Lisboa marcha assim, oi, oi, com alegria e a alma de quem tem. Tem arraial com arquinho e balão, Solidó e Fungaga comanda a tradição. Lisboa és viçoso manjerico, regado num chafariz. Lisboa és eterno namorico, alcachofre é que o diz. Lisboa és altar de Santo António, com um tostãozinho a ajudar. És procissão, abraço, perdão, o azulejo a saudar. Cá vai Lisboa marcha assim, oi, oi, com alegria e a alma de quem é. É uma voz com guitarra a acompanhar, sempre foi assim será, o seu fado é amar. Cá vai Lisboa marcha assim, oi, oi, com alegria e a alma de quem tem. Tem arraial com arquinho e balão, Solidó e Fungaga comanda a tradição. Cá vai Lisboa marcha assim, oi, oi, com alegria e alma de quem tem. Tem arraial com arquinho e balão, Solidó e Fungaga comanda a tradição. Lisboa marcha assim, a Terezinha Landeiro, já dentro completamente do espírito dos Santos Populares. E agora está na hora da novidade desta semana. Novidade PT. Uma música nova todas as semanas.
Olá meus amigos, eu sou o Beto Pereira e faço parte da banda Los Romeros. Hoje tenho o prazer de vos apresentar Primeira Paragem, o nosso primeiro EP de originais. É um projeto muito especial para nós que marca a realização de um sonho. O single que vão ouvir chama-se Amanhã de Manhã e fala na fase da vida em que deixamos de viver para agradar aos outros e começamos a fazer escolhas a pensar na nossa felicidade. Espero que gostem e já agora fiquem atentos porque em 2026 vamos levar estas canções a muitos palcos pelo país. Passar o dia, mas tu nunca ficaste. Foste embora tal qual a maré e eu não espero que voltes. Eu não tenho nada a perder, só quero é viver. Amanhã de manhã eu só quero acordar e não lembrar de ninguém. A vida assim faz sentido. Hoje vivo no limite, não há nada a perder. Deixei de viver à tua espera.